Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende, né, do horário. Eu vou passar uma sequência de Grabovoi que são... Tem muitas, tá? Muitas mesmo, mas eu vou passar mais algumas que são coringas para emergências, tá? Então é quando você não sabe exatamente qual atitude tomar, você não sabe qual sequência que você deve usar e você tem uma emergência, uma coisa grave acontecendo e você precisa de ajuda, tá? Pode ser no assunto que for, financeiro, saúde, qualquer tipo, tá bom? Então eu vou passar essas daqui que são coringas, elas são ótimas, tem um resultado bem acelerado, tá? Mas no canal tem mais e qualquer dúvida é só colocar nos comentários e aí eu vou gravando, tá bom? Então, quem não conhece, pessoal, o método, assiste alguns vídeos, tá? No meu canal, para vocês entenderem quem é Grabovoi, como que usa, como que funciona. Assiste vídeo de outras coisas, de doença, de várias coisas. Vai se familiarizando devagarinho, tá? Sem pressa, para você entender como funciona, quem é Grabovoi, tá bom? Que aí você vai aprender com calma como funciona tudo isso, tá bom? E por que que funciona, tá? Qual a intenção do Grabovoi? Quando ele cria essa sequência, é criado por ele. Ele é um russo que tá vivo ainda, que continua criando as sequências, tá bom? Então, isso é ótimo, né? Porque a gente já tem um respaldo rápido, tá? Cuidado onde vocês pegam sequência, a internet tá cheia de erro, o YouTube tá cheio de gente ensinando tudo errado, misturando o Grabovoi com outras coisas que não tem nada a ver, tá? Já de antemão já vou falar que não tem um número de vezes que você vai repetir essas sequências durante o dia. Você que vai determinar quantas vezes você pode fazer por dia, tá? Em que horário você quiser, quando você achar melhor. E por quanto tempo? Pelo tempo que você achar necessário, até que se resolva o que você tá precisando resolver, tá? Então vamos lá. Nessas sequências aqui, não tem nenhuma com espaço, tá? Nenhuma com número 6 pelo que eu tô vendo, tá? Só lembrar que 6 não é meia dúzia, 6 é 6 e número você vai falar um por um, tá? Não é 938, isso não existe aqui, tá? A não ser em fórmulas químicas, aí é diferente. Então vamos lá. Como eu disse, né? São sequências de Grabovoi são coringas para emergências, então sejam elas quais forem, tá? Então essa daqui é uma ajuda imediata, certo? Então 938 179. Pessoal, tira print da tela para anotar, tá bom? Você vai anotar isso aqui num papel para você ir usando a sequência. Aqui é para qualquer realização. Então, vamos dizer que você quer vender uma casa, ou você quer, sei lá, conseguir uma vaga de emprego. O que mais? Nossa, sei lá. Seja lá o que você quiser realizar, fazer, ter, tá? Então, você pode usar essa aqui. 91391. Tá? Aqui é transformar negativo em positivo. O que isso aqui faz? Por exemplo, vamos dizer que você está fazendo, usando umas sequências, tá? E você está notando que tem algo, vamos dizer, deixa eu dar um exemplo aqui. Você está querendo vender uma casa, tá? Você está fazendo ou uma simpatia que eu tenho aqui no canal para vender casa, que é ótima, ou você está fazendo sequência de Grabovoi também para vender uma casa. Vamos dizer que tem uma pessoa que não está querendo vender. Tá, isso é uma situação em que é um negativo, tá? Ali presente. Então, essa daqui vai transformar esse negativo em positivo, tá? Essa, como é que fala? Não é imagem. Essa situação negativa em uma situação positiva, tá? Então, ela tira o negativo e põe o positivo. Entende? E o que isso aqui vai fazer algum mal? Não vai causar nada, tá? Não tem, Grabovoi não faz nada pra que as coisas fiquem tumultuadas, ao contrário, para ela se harmonizar, tá bom? Então é isso que essa sequência vai fazer. 1888948, tá? Então toda vez que você tiver uma situação ruim, então você pode usar essa sequência para qualquer coisa, tá? Essa daqui vai trazer a paz. Às vezes você tá fazendo, você quer fazer, mas você percebe que o ambiente é tumultuado, você não tem paz, não tem sossego,
Você pode fazer paz no mundo, você pode usar a sequência para isso, tá? Situação de guerra, por exemplo, de muita violência, de briga. Então, essa sequência pode ser usada para isso também, tá? 100 1105 010. Beleza. Vamos dizer que você tá. Essa sequência aqui é uma potência, tá? Primeiro, eu vou falar como você vai escrever e falar. Então, vai ficar assim, ó, 10 elevado à potência menos 17. Todas as palavras que eu disse agora precisam ser escritas, tá? Quando você for usar, você vai escrever e daí do lado você vai colocar, tá? Então, você vai pôr assim, ó, 10 elevado à potência menos 17, tá? É assim. E ela existe, essa potência, tá? Pra quem estudou aí, pra quem lembra das aulas, tá bom? Aqui tá a explicação dela, vocês tiram um print, dá uma lida, tá? Então eu vou ler aqui, ó. Criar nova realidade a cada 10 elevado à potência menos 17. É um fragmento muito rápido de tempo, tá? Você muda situações em alta velocidade. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Vou explicar aqui. Você vai abrir, aqui, ó, eu fiz o desenho. Tá aqui, tá você, bonitinho aqui no planetinha, tá? Aqui é onde... isso aqui é uma imagem só para que vocês entendam, tá? Não significa que é exatamente assim, mas aqui tá a imagem do Criador, tal, né? E aí, o que acontece? Todas as pessoas aqui vão pensando, vibrando, agindo, e isso cria o quê? Uma imagem coletiva aqui, tá? Que é exatamente como tá aqui. Muitas vezes, essa imagem coletiva das pessoas impedem você que você tenha essa, como é que chama? Essa relação, que exista essa relação entre você e o Criador, tá? Então, fica mais difícil de você conseguir transpor essa barreira. Então, o que acontece com esse 10 elevado à potência menos 17? Ela vai criar essa fenda, que é um fragmento minúsculo de tempo, que é suficiente para que você tenha essa abertura, para que você consiga enviar ao Criador a sua intenção e que você receba a resposta positiva do Criador para aquilo que você está querendo realizar, fazer, mudar, impedir um ato de violência, ou impedir alguma coisa, uma tragédia, etc. Tá? Então vamos dizer que você está numa situação, você está na rua, você vai ser assaltado, sei lá, ou tem muita violência e você percebe que está chegando perto. O que você vai fazer é para tudo e você vai se concentrar e falar ou mentalizar, né? Porque você não vai sair por aí falando 10 elevado à potência menos 17, uma vez atrás da outra, vão achar que você tá maluco, né? Então você mentalmente você pode ir falando, tá? E essa situação vai mudar. Então você se concentra em mudar essa situação e vai falando essa potência, tá? E você pode usar, por exemplo, você tá vamos dizer que você tá. Eu já vi casos das pessoas falando, né? Então vou citar o delas. Elas estão no tribunal lá e tá tendo uma ação e o advogado tá lá falando e tal, e percebe que o juiz já tá. Você vai perder a causa. Então você começa a falar mentalmente, pensar na potência, e ficar falando, sem parar. E imagina você já ganhando a causa. E a pessoa. Uma não, muitas vão dando depoimento a respeito. E que mudou e ficou bom para elas ganhar a causa. Que mais? Um ato de violência na rua, elas também se livraram disso. Enfim, isso você não necessariamente você precisa usar para coisas negativas ou ruins, tá? Mas que você queira inserir nesse contexto onde você está vivendo alguma coisa e você queira transformar alguma coisa de uma maneira muito rápida ali. Então você pode usar essa sequência, certo? Isso vai depender muito de vocês mesmo, tá? O Grabovoi, quando ele cria essas sequências, ele oferece a ferramenta. Como você vai usar e o que você vai conseguir vai depender de quanto você se dedica, da tua imaginação, de quanto assertivo você é a usar as sequências, entendeu?
Então, muitas vezes você está usando a sequência errada para uma questão que não é assim que funciona. Mas isso não vai impedir você de aprender. Então, por isso que você tem que ir assistindo, aprendendo, pesquisando e tem que ter calma, porque às vezes demora. Tem pessoas que vão mais rápido, mas tem pessoas que demoram mais para entender como funciona essa metodologia dele. Quando você consegue entender e aplicar, você passa para um. É como se você subisse degraus, assim. Então elas vão funcionar de maneira mais imediata, mais rápida e mais eficiente. Entende? Então, para quem está começando, o ideal é sempre usar as sequências, uma sequência para uma questão e ir devagarinho. E na medida que você vai conseguindo o que você quer, então você vai entendendo como funciona. Tá? Que não é, por exemplo, você quer ver? Vou dar um exemplo bem prático. Tem essa sequência aqui que todo mundo usa, tá? Então essa sequência aqui, 520, é para dinheiro imediato, tá? Então você pode usar para uma centena de coisas. Você tá precisando de um valor, ela não vai fazer você ficar rico, ela não vai trazer milhões, mas ela vai trazer exatamente aquilo que você está precisando. De uma outra, da maneira, assim, o modo como vem, nunca é aquele que você está imaginando, né? Então, por isso você não determina. Então, com essa sequência você não determina como vai acontecer, mas você só vai falar a sequência e imaginar, por exemplo, você precisa de 100 mil reais, tá? Mas você pede, eu quero 120 mil, 200 mil. Não, ela vai vir 100 mil. Às vezes vem um pouquinho mais, né? O pessoal vai relatando. Isso são milhares de pessoas que usam, tá? Então você vai lá, se concentra em 520, 520. Então a sugestão é, usa só essa e vai aplicando até que aí você vê que a coisa acontece, aí você vai entendendo como funciona, tá? Que não é aquele mecânico de vou repetir 108 vezes, porque o pessoal tá com uma mania de misturar isso aqui com o japamala, aquele oponopono, e não é para misturar, tá? Porque vai ficar mecânico e não vai funcionar. Então, vamos dizer, você acorda de manhã e se concentra, 520, por exemplo, tá? Aí você vai no meio do dia de novo, depois de novo, e aí você se concentra na resolução do seu problema. Aí você vai ver que vai funcionar. E daí você vai passar a sentir como isso vai funcionando, entende? Quando você estiver fazendo de forma mecânica, não vai funcionar, porque você não está se concentrando, você não sei quais as palavras usar para isso. Você tem que sentir, né? É isso. Deu para entender, pessoal? Então, é isso, tá? Essas são as sequências de Coringa. Qualquer dúvida, vocês, desculpa, coloca no comentário e aí eu vou respondendo ou gravando os vídeos, tá bom? Então, até o próximo.